Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jafat Meio. Vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Libertadores de 2023. Enfim, chegamos ao final, desses vídeos de Libertadores, né? Enfim, depois de um longo caminho, né? Conseguimos chegar, enfim, até o fim, né? E é claro, né? Quando a Libertadores desse ano atual, né? 2024, que é o ano que eu tô gravando, acabar, né? Tivermos o campeão, aí, claro, faremos um vídeo, né? E é claro, né? Teremos que esperar o campeão mundial também desse ano, né? Enfim. Mas vamos falar de 2023, né? Do ano passado. E todo mundo sabe, né? O campeão foi o Fluminense, né? O Fluminense, enfim, conquistava um título histórico, inédito, né? Na sua rica galeria de títulos. E um Fluminense do Diniz, né? Do dinizismo e tal, né? Com um time forte, experiente ali. Né, o Fluminense tinha um time forte, tinha jogadores ali como o Fábio no gol, né? Tinha a volta do Marcelo, né? Que voltava ao clube depois de 17 anos, né? Com bagagem vitoriosa na Europa, né? Principalmente no Real Madrid e tal. Né? E o Fluminense tinha ali nomes ali como o Arias, né? O colombiano, o Germancano, né? O artilheiro do time, né? E tinha o Paulo Henrique Ganso, né? O Ganso que voltava a jogar bem, né? Nas mãos do Diniz, né? E, enfim, na fase de grupos, o Fluminense encarou um grupo que tinha o River Plate, né? E os dois, né, modestos ali, o Sporting Cristal e o Strongest da Bolívia. Contra o River Plate, o Fluminense enfiou 5-1 no River, né? Lá no terceiro jogo no Maracanã e todos ficaram empolgados, né? Tipo, meu Deus, o Fluminense enfiou 5 nesse time do River, então o Fluminense pode ir longe, né? Só que aí nos últimos 3 jogos da fase, o Fluminense vacilou e quase que ficou pelo caminho, né? O time empatou o último jogo em casa e por muito pouco não foi eliminado, né? Mas enfim, mas o Fluminense avançou. Aí veio o chaveamento, o sorteio e tal, e o Fluminense encarou os argentinos júniors, né? Da Argentina. E o Fluminense despachou os hermanos, né? Empatando fora e vencendo no Maracanã por 2-0. Aí nas quartas o Fluminense encarou o Olímpia, né? O Olímpia do Paraguai, que tirou o Flamengo na fase anterior, né? Ou seja, se o Flamengo tivesse passado, poderíamos ter um histórico Fla-Flu, né? Na Libertadores, mas o Flamengo ficou pelo caminho, né? E o Fluminense encarou o Olímpia e não teve trabalho, né? Venceu 2-0 em casa e 3-1 em Assunção e o Flu estava na semifinal contra o outro campeão, né? Até aquele momento o Fluminense encarou o Argentino Júnior, já campeão, o Olímpia, tricampeão, e agora encarava o Inter, né? Um bicampeão da América, né? O Inter estava ali com um time até interessante, ali com nomes ali como o Rocher no gol, né? O Mercado, o zagueiro argentino na zaga, né? O Ener Valencia no ataque e o Alan Patrick, né? Esses dois últimos eram as referências do Inter, né? E para piorar, o jogo de volta seria no Beira-Rio, ou seja, o Fluminense tinha que ir bem, né? No Maracanã lotado, né? Mas não deu, né? O Fluminense empatou no Maracanã 2-2 e todos achavam que o Inter ia passar, né? E no Beira-Rio lotado, o Inter dominava o jogo, saiu 1-0 na frente e teve chances de ter matado o confronto ali. O Ener Valencia perdeu 2 gols claros ali, que era só fazer, né? Que aí a história, né, dessa competição teria sido outra, claro. Mas ele não conseguiu fazer. E aí o Fluminense buscou, né, forças, né? Mostrou aquela hora de time de guerreiros, né? Que foi lá em 2009, né, que nasceu essa hora. E o Fluminense virou para 2-1, né? Com gols ali nos últimos 10 minutos faltando, né? E assim o Tricolor era finalista da Libertadores, né? E nada melhor ainda, né? A final da Libertadores 2023 foi no Maracanã, né? A sede seria no Maracanã e nada melhor que o Fluminense, né? Conquistar o título inédito na sua casa, né? Só que o rival da final seria o Boca, né? O Boca Juniors, né? O tradicional o Boca Juniors, porém um Boca Juniors bem fraco, né? Convenhamos. Porque nas fases anteriores o Boca passou, né? De fase sempre eliminando seus adversários nos pênaltis, ou seja, sempre empatando, empatando, empatando. Todos os jogos, né? Não teve nem vitória nem derrota no agregado, enfim. Todos os jogos empatando e o Boca conseguindo avançar nos pênaltis. E no Maracanã, né, no dia 4 de novembro de 2023, o Fluminense, enfim, entrou para a história, né? O Cano fez 1-0, né? Só que aí o Boca empatou no segundo tempo com o Advíncula. E aí o jogo foi para prorrogação, né? E aí teve aquele momento emblemático, né? O Diniz com o John Kennedy, né? Chegando nele, falando, entra lá e faz o gol do título, você consegue, você vai fazer o gol e tal, né? E aí, minutos depois, o moleque entrou, né? E aos 8 minutos, não, aos 9 minutos do primeiro tempo da prorrogação,
numa bola sobrada ali, o Kennedy chutou no canto e fez 2-1 pro Fluminense. E assim, né, o Flu segurou o placar, né, e enfim conquistava a Libertadores pela primeira vez, né, um título histórico, né, pro Fluminense, porque o Fluminense exorcizava aquele fantasma de 2008, né, por ter perdido aquela final para a LDU, né, em pleno Maracanã, enfim. E, enfim, 15 anos depois o Fluminense exorcizava esse fantasma, né? E, enfim, entrava no hall de campeões da América, né? Um título histórico ao Fluminense que eliminou todos os campeões da Libertadores até então, né? Inclusive na final bateu o Boca, né? Com 6 títulos, enfim. É um título que os tricolores jamais vão esquecer, é claro, né? Agora vamos falar do time base do Fluminense, né? Era Fábio no gol, né? A defesa era Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, né? O meio campo era André, Martinelli e Ganso. No ataque, né? O John Arias, o Keno, né? O outro pontinho ali e o Germancano, né? E o Fernando Diniz, né? O dinizismo aí era o técnico desse Fluminense, né? Bom, agora vocês vão ficar com os gols dessa final e a gente já volta para falar do resto, né? E é isso, já voltamos. Recebeu o Keno, foi no fundo pro Cano! Gol! Recebeu, vai pra cima do Marcelo, tentou levar pra perna esquerda que é boa, vai tentar o chute pro gol, bateu a advíncula! Gol! Uma jogada cantada, uma jogada que se repete. É o quarto. Diogo Barbosa tentou levantar para o Keno. Keno arrumou para o John Kennedy. Que golaço! Gol! Mudar de novo o destino do jogo, o destino do Fluminense na Libertadores. Se prepare, o Fluminense conquista a América das 3 cores que traduzem tradição. Pode gritar, é campeão da Taça Libertadores 2023. A conquista épica do Fluminense. O Diniz foi pra galera. O Diniz nos braços da galera. Ó carinho, a imagem que simboliza esse momento único que fica guardado no coração. É pesada, cuidado. Tudo pronto. É agora. O Fluminense conquista a América. Tantas vezes campeão, eu sou tricolor, vejo o Fluminense com sangue sagrado. Bom, gente, vocês viram aí, né, os gols da final e agora vamos falar dos outros brasileiros, né? Temos que falar dos outros brasileiros, né? Vamos começar pelo Atlético Mineiro, né? É isso? É isso mesmo, Atlético Mineiro. O Galo jogou a pré-Libertadores, né? Como ficou entre os classificados para pré, né? No brasileiro, o Atlético jogou a pré. Na primeira parte, eliminou sem problemas o Maldonado, né? Não, o Carabobo da Venezuela. E aí depois eliminou o Milionários da Colômbia, né? Aí na fase de grupos, o Atlético jogou num grupo até tranquilo, né?
que tinha o rival paranaense, né, o Furacão, né, o Atlético, além de Libertad e Alianza Lima. O Atlético não empolgou, mas avançou, né? Nesse período aí houve troca de técnico, né? O Felipão assumiu o time, né? Enfim. E aí o Galo encarou nas oitavas o Palmeiras. Não, é o Palmeiras mesmo? É o Palmeiras mesmo. Ou seja, já de cara encarou o Palmeiras, né? E a freguesia se manteve, né? O time perde no Mineirão 1-0. No Allianz até faz um jogo duro, né, tal, mas fica só no 0-0 e o Atlético de novo, pela terceira vez seguida, cai pro Palmeiras, né? Freguesaço do Palmeiras, né? Convenhamos, né? Agora vamos falar do outro Atlético, o Furacão, né? O Atlético Paranaense, né? Que jogou no mesmo grupo do Galo Mineiro, né? E o Atlético Paranaense avançou em primeiro, né? Nas oitavas o Atlético encarou o Bolívar, da Bolívia, e não conseguiu avançar, né? O time perde em La Paz, né? Na altitude por 3-1. Vence na Arena da Baixada por 2-0, mas cai nos pênaltis, né? E o Furacão, né, que era vice-campeão em 2022, já ficou nas oitavas, né? Enfim, não foi muito bem o Atlético, o Furacão, né, nessa Libertadores, convenhamos. Agora vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians jogando a Libertadores mais uma vez, né? O Timão jogou num grupo que tinha o Argentino Júnior, o Del Valle do Equador e o Liverpool do Uruguai. E o Corinthians decepcionou, né? O time foi mal nessa Libertadores, né? E chegou antes da última rodada já eliminado, sem chance de classificação. E o Corinthians ficou em terceiro do grupo, né? Foi jogar a Sul-Americana, né? Na Sul-Americana o Corinthians é que teve mais êxito, né? Chegou até a semifinal, mas caiu na semifinal da Sul-Americana. Enfim, mas na Libertadores o Corinthians fez um papelão, né? Convenhamos. Agora vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo era o atual campeão, né? E na fase de grupos o Flamengo oscilou um pouco, mas avançou sem problemas, né? Nas oitavas o Flamengo encarou o Olímpia, né? E todos achavam que o Flamengo ia passar sem problemas, né? Pelo time do Olímpia, né? Mas não foi bem isso, não. O Flamengo vence no Maracanã por 1-0, só que em Assunção, né? O Flamengo leva uma virada ali, toma de 3 do Olímpia e deu adeus ao sonho do Tetra, né? Foi uma Libertadores fraca do Flamengo, né? O 2023 do Flamengo foi muito ruim, né? O time não ganhou nenhum título e tal, e a torcida, né, pegou muito no pé dos jogadores, do técnico, enfim, né? O Flamengo não foi muito bem em 2023, né? Agora chegamos no Fortaleza. Fortaleza jogou a Libertadores pela segunda vez, né? E não durou muito, né? O time jogou a pré, né? Fortaleza eliminou o Maldonado do Uruguai, né? Sem problemas, mas aí encarou o Cerro Porteño e acabou dando adeus, né? Foi eliminado perdendo os 2 jogos e o Fortaleza já caiu na pré-Libertadores. A diferença é que na Sul-Americana, né? O Fortaleza foi jogado para a Sul-Americana, o Fortaleza foi longe, né? O time chegou até as finais da Sul-Americana, mas acabou vice-campeão, perdendo a decisão para a LDU, né? Enfim, agora vamos falar do Inter, né? O Colorado, né? De volta à Libertadores aí, depois de 2 anos, né? Acho que 2 ou 3 anos, por aí, né? O Inter voltava à Libertadores após um pequeno período aí, e o Inter foi bem, né? O time avançou sem problemas no seu grupo, né? Avançou na liderança do grupo, e aí o Inter cresceu no mata-mata, né? O time trouxe alguns reforços ali, né? Como o goleiro Rocher, né? O uruguaio, e o Ener Valencia, né? Colombiano, né? Se não me engano, o equatoriano, não vou lembrar agora. Enfim, nas oitavas o Inter encarou o River Plate, né? O poderoso River Plate. Perdeu a ida por 2-1, só que no Beira-Rio o Colorado mostrou força, né? Venceu por 2-1, né? E aí nos pênaltis, né? Uma interminável disputa de pênaltis, o Inter eliminou o poderoso time argentino por 9-8. E nas quartas o Inter encarou o Bolívar, né? Da Bolívia, e confirmou o favoritismo, né? Vencendo os 2 jogos, né? 1-0 e 2-0. Na semifinal o Colorado encarou o Fluminense, né? E consegue um empate muito excelente no Maracanã, né? 2-2. No Beira-Rio o Inter vencia por 1-0. O Ener Valencia perdeu o gol feito ali, depois perdeu outra chance mais clara. E aí o Inter deu um apagão ali nos minutos finais, levou a virada do Fluminense e foi eliminado de forma traumática, né? Convenhamos, né? 3 lances ali que definiram o futuro, né? Se o Valencia tivesse feito os gols, o Colorado teria ido para a final, e aí talvez poderia ter sido campeão, né? E o Fluminense, é claro, não teria ganhado. E aí teve esse apagão do Inter, né? Que tomou a virada do Flu, né? Que praticamente estava entregue no jogo, enfim, né?
Foi uma eliminação muito revoltante, muito traumática para o torcedor do Inter, né? Que esperava pelo menos um título grande, né? Já que o Inter não ganhava um título expressivo há um bom tempo, né? E agora, por fim, chegamos no Palmeiras, né? Mais uma vez o Palmeiras avança sem problemas no seu grupo, né? Sendo líder geral, classificação geral e tudo mais. E aí, nas oitavas, o Verdão encarou o Atlético Mineiro, de novo, né? Fez o Atlético freguês, né? Venceu 1-0 fora e empatou em casa. Depois das quartas, o Palmeiras despachou o Deportivo Pereira da Colômbia, 4-0, 0-0. E na semifinal, o Palmeiras encarou o Boca, né? Empatou fora 0-0. No Allianz, o Palmeiras empata de novo 1-1. E aí, de novo, né, eliminado pro Boca, né? O Palmeiras é freguês do Boca, né? Em Libertadores, né? Em confrontos eliminatórios, o Palmeiras nunca eliminou o Boca e, mais uma vez, continuou com essa sina, né? O time foi eliminado pros chineses, perdendo nos pênaltis, né? Frustrando a torcida que canta e vibra, né? Na busca pelo tetra, né? Enfim, né? Ao menos o Palmeiras acabou aquele ano campeão brasileiro, né? Após uma arrancada histórica ali, né? Que contou com um vexame histórico do Botafogo, né? E o Palmeiras conseguiu arrancar e conseguir mais um título brasileiro, enfim. Ao menos amenizou, né? A conquista nacional, né? Essa eliminação para um Boca que era um Boca bem frágil, né? Só dependia mais da disputa de pênaltis do que qualquer outra coisa, né? Enfim, agora já falamos dos brasileiros, agora vamos falar do Mundial de Clubes, né? De 2023, que enfim foi 2023 de fato, né? E foi na Arábia Saudita, né? E o Fluminense chegou querendo, né, fazer bonito, né? O Fluminense, claro, sabia que o melhor time dessa competição era o Manchester City, né? Do Guardiola, de técnico, né? De jogadores ali como De Bruyne, como, né, como Haaland, né? Enfim. O Fluminense estreou antes, né? Contra o Al Ahly, né? O time até levou um certo sufoco ali dos egípcios, mas venceu, né? Os egípcios por 2-0. Enquanto que o City, né? Eliminou o Urawa Red do Japão, metendo 3, né? E aí na grande final, Fluminense e Manchester City, né? Apesar do Fluminense ter tido mais posse de bola, isso não se refletiu no campo, porque o Manchester City, muito letal e muito bem treinado pelo Guardiola, massacrou o Fluminense na decisão, metendo 4-0, e assim o City acabou campeão mundial, né? E o Fluminense, né, teve que se contentar com o vice, né? Bom, gente, se não tiver direitos autorais nem nada, vocês vão ver os gols agora dessa final aí, tá? Senão vai ser minha voz aqui e o vídeo se encerra, tá? E é isso. Vou ficando por aqui, né? Foi muito bom ter feito essas Libertadores, né? Essas edições. Agora vamos voltar, né? Proximamente aí só com estaduais, né? Pra encerrar logo. E aí depois a gente vai pensar em outro tema, né? Pro canal, enfim, né? Talvez a gente comente algumas polêmicas, né? Polêmica dos mundiais aí, né? Que a gente... Acho que eu já falei há algum tempo atrás, enfim. Mas ainda vou ver, tá? E é isso, tá? Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha o vídeo. É isso aí. Falou! Até a próxima.